Boa tarde para você, boa tarde para quem já está com a gente desde o comecinho do programa e para você que está esperando esse momento, né? Vai passar por uma entrevista de emprego, está procurando emprego, como que vai ser essa busca? O que você precisa saber para ter essa recolocação no mercado de trabalho de maneira positiva? Não vai aceitar qualquer coisa, mas também as empresas não estão aceitando qualquer profissional. Então, tanto você não quer qualquer emprego, como as empresas não querem qualquer funcionário. Então, como é isso, Rita Maria? Como que a gente vai conseguir emprego, então? Bom, quem vai dar as dicas pra gente é a Karine Camusi, que está conosco hoje aqui. Karine, você é muito bem-vinda. E você é consultora de carreiras? Sim, sou consultora de carreiras e eu ajudo as pessoas a conseguirem um emprego. Olha, que coisa boa. Então, hoje é bem providencial a sua vinda, porque já estamos aí finalizando, com a graça de Deus, essa pandemia, né? Agora são focos, são epidemias que estão acontecendo. Graças a Deus, tudo muito mais fraquinho por conta da vacinação, da saúde que o povo começou a ver com outros olhos. Mas tem gente que ainda não se recolocou no mercado de trabalho, ainda está na busca de um trabalho, de um emprego. E aí eu queria que você nos passasse as informações sobre esse buscar o emprego. As pessoas geralmente temem quando fala, então vai ter uma entrevista. Aí o pessoal gela, que roupa eu coloco, o que eu vou falar, o que será que o entrevistador vai me perguntar? E aí, essa é uma ansiedade natural, todo mundo passa por isso? Todo mundo passa por isso, exatamente. O preparo é a chave de tudo, Rita. Então, desde se preparar em relação à roupa que você vai colocar, pesquisar sobre a empresa, como que as pessoas vão trabalhar naquela empresa, se é um ambiente mais formal, mais informal. Então, fazer essa pesquisa pensando na questão da roupa. Depois, entra no site da empresa, lê ali quais são os valores, o que essa empresa preza, entende sobre o produto, o mercado de atuação. Então, vai com essa visão, precisa ter essa visão geral do negócio, qual é a linha de negócio da empresa. Então, você já sabe qual é o estilo, como é a sua roupa, você aprende um pouco sobre o negócio, pesquisa no Google também, algumas notícias daquela empresa, as notícias mais recentes, se eles estão investindo, se estão abrindo novas unidades, ou se ganharam novos projetos, como é que tá, qual é o momento daquela empresa. Quando você estiver pesquisando sobre a empresa, vai na seção, olha qual é a missão, visão e valores da empresa. Lendo os valores... Porque a maioria das empresas tem nas suas páginas, nos seus sites, essa missão, como começou, tem sempre uma história para contar nas redes sociais também, quer dizer, a pessoa já consegue aí alguma informação. Consegue ter acesso a praticamente tudo. Então, e quando você olha para os valores da empresa, olha para os valores dela e entenda o que se assemelham com os seus. E daí você traz situações da sua trajetória, já olhando para o momento entrevista, mas voltando um pouquinho na preparação, quais são as suas histórias de sucesso que reforçam aqueles valores da empresa? Por exemplo, o trabalho em equipe é algo que a empresa preza muito. Quais são as suas conquistas da sua carreira que reforça que você é uma pessoa que trabalha bem em equipe? Então, você já começa a dar aquele ar de, ele tem o fit cultural, o perfil dessa pessoa é alinhado com os nossos valores. Ou seja, se o entrevistador, por acaso, perguntar assim, né, você que vai para passar pela entrevista, você foi lá, já leu sobre os valores da empresa, aí o entrevistador, que é a Karine Camusi, vai chegar para você e vai perguntar assim, mas por que você acha que você é a pessoa certa para trabalhar aqui conosco, neste cargo, nesta empresa? O que você responderia? Porque aí é o que a pessoa pensar que ela vai responder, é como o entrevistador, que geralmente é expert em RH e vai avaliar tudo, ele vai avaliar essa resposta se está de acordo com os valores da empresa? Com os valores, com o descritivo da vaga. Então, assim, o que aquela pessoa vai fazer no dia a dia?
Quais são as atividades, a rotina dela, o que vai rolar ali no dia a dia que ele vai executar. Então, você precisa trazer, quando você for responder o porquê você é a pessoa ideal para aquela vaga, reforce que você já teve aquela vivência, que você já executou aquelas tarefas, por exemplo, que você já trabalhou com aquele produto ou que você já usou aquele sistema que a empresa usa. Então, traga elementos da sua trajetória que reforce que você é o candidato perfeito para a vaga, mas isso exige preparo. Então, exige o que eu chamo de fazer o depara do descritivo da vaga para a sua experiência. Então, quando você avalia quais são os requisitos, quais são as responsabilidades, o dia a dia daquela posição, o que você tem ali que você vai dar aquele match mesmo perfeito, que vai falar assim, uau, e vai encantar quem está te ouvindo. E olha, agora a pessoa não pode titubear, né? Se ela está a fim de exatamente daquela vaga, ela tem que saber o que falar, como falar, tem que ter objetividade. Tem que ter clareza, tem que falar a mesma língua. Quando você fala com o RH, você fala uma linguagem mais comum, porque o RH muitas vezes não está tão no detalhe da função no dia a dia. Quando você falar com o gerente da vaga, com o superior, com quem for ser o seu gestor direto, você vai falar mais tecnicamente. Então, você precisa então tem moldar. Essa divisão. Sim. Ou seja, você passa primeiro pelo RH, Sim. por essa entrevista, passando pelo entrevistador, você vai ser convidado a passar com alguém específico da área. Provavelmente será o seu futuro gestor. Às vezes tem uma entrevista também que, além do gestor, vai ter alguém do time, que vai ser seu par no dia a dia. Em alguns casos, também você vai ter uma entrevista com o superior do seu gestor direto. Então, para cada tipo de entrevista, o ideal é que você se prepare de uma forma. Então, olhando para uma entrevista de RH, é mais para avaliar se você atende os requisitos e se no dia a dia o seu perfil é condizente com a realidade daquela empresa, com a forma como as coisas acontecem ali. Então, é uma entrevista mais voltada para o comportamental. Quando você olha para uma entrevista com o seu superior imediato, com o gerente da vaga, ele vai ali, linha por linha, entender se de fato você tem aquela experiência ou se é o perfil que ele quer, se conhece aquele sistema, se tem a experiência que ele busca e todo o dia a dia. E se você for para uma terceira, depende de cada empresa, conduz de uma forma um processo seletivo, mas se tiver essa entrevista com o superior do superior, daí pode ser uma entrevista técnica ou uma entrevista com mais uma visão de mercado, uma visão de economia, de momento. Então, assim, o mais assim que você tem que se preparar mais amplamente é com o superior do superior, que pode ter várias abordagens. Agora, para a gente chegar em tudo isso, Karine, inclusive no entrevistador, para essa primeira triagem, você tem que ter um currículo decente. E quando eu falo, gente, currículo decente, é porque ela, como expert, como consultora de carreiras, você sabe que o currículo, antes da pessoa chega aquele papel com todas as informações. Sim. O que tem que estar nesse papel, nesse currículo, para ser um atrativo para que essa pessoa do RH fale, vale a pena chamar esse aqui. Porque às vezes eu vejo que vocês têm pilhas de currículos na mesa. Por que esse sim, esse não, esse sim, esse não? O que chama atenção num currículo? Bom, o que chama atenção no currículo já é previamente você analisar e fazer esse depara, que é avaliar esse descritivo da vaga e entender se no seu currículo tem os principais tópicos. Então, você tem que atender os requisitos. Primeiro ponto tem que atender os requisitos e ter aquela vivência minimamente não, tem que ter aquela vivência. Então, o que eu costumo dizer para os meus clientes é o seguinte, quando uma empresa abre uma vaga e faz uma triagem de currículos, a linha de raciocínio é a seguinte, os requisitos todos atendem, no mínimo 80%. Quando você olha para as responsabilidades, para as tarefas do dia a dia, na média,
todo mundo tem mais ou menos a mesma experiência. Como que você se diferencia? Colocando as suas grandes conquistas. Em cada posição que você passou, o que você agregou de valor? O que você fez diferente? O que você deu de alguma ideia que gerou uma proposta de redução de custo? Qual foi a planilha que você automatizou e que acelerou o trabalho no dia a dia? Isso é único. Isso é único. Então, assim, pensa, vai sempre com essa linha de raciocínios e o seu currículo precisa ter suas grandes conquistas, os seus projetos, os seus resultados. Isso, de fato, vai te diferenciar no meio de vários currículos. E olha, nós estamos falando aqui genericamente de vagas que podem ser, estar disponíveis tanto numa grande empresa como num escritório, né, de contabilidade, de advocacia, de repente até para um consultório médico, né, para a pessoa estar ali recebendo os pacientes, etc. Para tudo tem alguma especificidade para aquele cargo, e aí que a gente está falando, que a pessoa tem que entender o que a vaga pede para saber de que forma eu tenho os requisitos necessários para encaixar naquela vaga, mas como você disse, tem muitos currículos que trazem todos a mesma informação. Mas peraí, o que me diferencia? Eu gostei disso. Qual é o meu diferencial? Qual é o meu diferencial? E isso, Rita, eu costumo dizer que a gente precisa ter um caderninho de conquistas. E ele tem que ser vivo. Ele serve para 2 momentos. Então, o caderninho de conquista é, sempre que você fizer algo legal, anota. E o dia que você não estiver muito bem, meio desmotivado e assim, não se achando tão bacana no seu trabalho, vai lá e lê. Fala assim, olha, eu já fiz grandes coisas, eu sei o meu potencial, eu sei o meu trabalho. E quando você tiver ali para fazer o seu currículo para aquela vaga específica, abre seu caderninho. Para aquela vaga ali, o que eles estão precisando? O que a vaga mais pede? Eu tenho alguma conquista no meu caderninho que eu posso colocar aqui? Não precisa colocar todas. Pega 2, 3, que são as mais, assim, alinhadas com aquela vaga. Deixa uma ou outra na manga para você contar durante a entrevista. E também depois que for contratado, aí você vai demonstrar que você é capacitado realmente para aquela vaga. Exatamente. Então, assim, o caderninho de conquistas é muito valioso. Gostei dessa ideia. É bom porque os anos vão passando, a gente vai esquecendo, não adianta. É verdade. Às vezes você tem uma grande conquista, fez alguma coisa, recebeu um baita elogio do seu gestor, a equipe reconheceu. 5 anos depois, quem vai lembrar? Eu. Até a gente esquece de detalhes, né? Exatamente. Então, a intenção anota enquanto está vivo. Enquanto está ali fresco na memória, você já coloca ali e vai alimentando. Vai alimentando, deixa no dia a dia e a hora que tiver uma vaga que for se candidatar, personaliza o currículo, um currículo para cada vaga, tenha um currículo base e daí você vai trabalhando as suas grandes conquistas conforme a vaga. Então, assim, exige uma certa dedicação, mas vale muito a pena. Você falou o currículo base, ok. Dados, estudo e cursos, mas também tem cursos específicos para determinadas vagas e outras não. Olha, suponhamos, vamos trabalhar numa linha de produção, mas a pessoa fez 10 anos de inglês. Pode ser que para aquela vaga o inglês não seja necessário, mas se já estiver no currículo, a pessoa de RH já vai bater um olho diferente ali. Fala assim, eu não vou colocar que eu fiz curso de inglês porque eu vou trabalhar na linha de produção. Opa! Se for uma empresa multinacional... Aí pode ser que faça a diferença. Faz. Uma coisa que nunca é demais é o idioma. É ter o conhecimento no inglês e faz toda a diferença. Eu tenho notado, mesmo com o meu trabalho com os meus clientes, é muito mais rápido a recolocação de alguém que tem o inglês, que tem um conhecimento, que está estudando, do que o que não está. Então, é uma barreira. Olha, mais uma dica da Karine. Olha, se puder tocar vocês que estão nos assistindo, estude o inglês. Ele te abre portas para melhores oportunidades, remuneração melhor e também para novos conhecimentos, porque se você consegue estudar em inglês,
você tem acesso a muito mais conteúdo do que só em português. Todas as dicas são preciosas e a sua presença hoje aqui também. Obrigada muito por estar conosco. Nós vamos disponibilizar os seus contatos para que as pessoas entendam também que muitas vezes uma conversa como essa, com uma consultora de carreiras, pode fazer toda a diferença para o seu futuro. Total, com certeza. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar meu conhecimento com os ouvintes. Tá aí, olha, Instagram, tem o site, tem o Facebook, tudo bonitinho aí só para você copiar, seguir, né, curtir e aprender. Karine, muito obrigada por tua presença. Eu agradeço.